Clara Freire Castelano, minha mãe, José Castelano Júnior, meu pai, o Benito e a Loló, meus irmãos. Primeiro emprego foi um emprego da Companhia Predial de Rio Claro, a Compre, não era emprego. Eu comecei vendendo material de construção. Logo em seguida, o Estadão publicou que o SESI ia fazer uma seleção de orientadores sociais. Eu e o Zé Capil, de Rio Claro, nos apresentamos para uma seleção. E nós passamos e eu passei a trabalhar no SESI, onde estou até hoje. O Partido Social Progressista daquele tempo precisava de um candidato estudante. Então, como eu jogava futebol, jogava vôlei, era congregado mariano, tinha relação, me convidaram para ser candidato e eu fui o candidato dos estudantes. E não me elegi naquela ocasião, porque depois é que a gente descobriu, estudante não votava. Nós fizemos toda a campanha para estudante, hoje vota com 16 anos, naquele tempo não, né? Então eu fiquei suplente, mas logo no primeiro ano saíram vereadores e eu assumi. Então eu fiquei 3 anos como suplente, depois fui eleito e fiquei mais 4 anos como titular. Esse foi o começo. E para deputado, o nosso candidato dos jovens era o professor Buschinelli. E nós procuramos o professor Buschinelli e ele falou, não, minha luta é criar uma faculdade em Rio Claro. A minha vida eu vou dedicar para isso. E ele conseguiu isso. Nós devemos a faculdade de Rio Claro, sobretudo para ele, né? E aí que virou para mim, fui convidar, não aceitou, então fica você, fica você, fica você, fica você. No fim fiquei eu. Não, sempre houve, mas acontece o seguinte, acontece que a sociedade, esses 60 anos, com o advento da tecnologia, o homem se tornou muito individualista. Ele não era individualista, ou era pouco individualista. Com o passar do tempo, com a televisão, com o computador, com a internet, com o telefone celular, a pessoa bastou-se a si própria. Quem tem uma televisão, tem tudo na televisão. Quem tem um computador, tem tudo no computador. Tem jogo, tem audição, tem comunicação, tem baile, tem tudo. Então isso fez com que a pessoa se fechasse em si e isso trouxe uma exacerbação do individualismo. E o individualismo é aquele que vê-se a si próprio e não vê o outro ou minimiza o outro. Então isso graçou em toda a sociedade. E é dessa sociedade que sai o político de hoje. Então naquele tempo, quando não tinha essa tecnologia, havia mais condomínio de vida. Hoje existe mais individualismo de vida. Então, o que modificou na política foi isso. Ela modificou o extrato social. E do extrato social é que saem o vereador, o político, o prefeito e assim por diante. Bom, nós fizemos o planejamento educacional, que foi no tempo do Carvalho Pinto, fazer a conquista de uma escola de 1º grau e de uma escola de 2º grau. Dividimos a cidade numa cruz para que essas escolas fossem colocadas no bairro. Por que no bairro? Porque antigamente a criança saía do bairro para vir nas escolas que eram no centro. As antigas escolas nossas eram todas no centro. Daquele tempo ela passou a ser descentralizada. Então a criança saía mais do bairro para ir até a escola. Houve até uma crítica no jornal de que nós estávamos fazendo escola onde não tinha criança, né? Que era o caso a primeira delas, que foi no bairro do Estádio, a Diva Marques Gouveia, depois as outras dos bairros de Rio Claro, né? Mas então esse foi uma grande conquista que eu acho, foi a criação dessas escolas. Depois a criação do vocacional. Nós tivemos 5 escolas vocacionais criadas no estado de São Paulo e nós conseguimos a nossa de Rio Claro. A grande luta foi a encampação da central elétrica, né? Eu conversava com o Raul Brunini, que era deputado federal, e falei para ele, Raul, nós estamos nessa luta de Rio Claro, o que eu devo fazer? Ele falou, Gigi, você requer na Assembleia uma CPI para investigar a central elétrica. E dito e feito. Eu pedi uma CPI, a Assembleia criou, e nós ouvimos aí na Rio Claro, Limeira, Araras, Leme, a respeito do estado em que se encontrava a central elétrica naquele tempo, que estava impossibilitada de atender, né? E o Adhemar de Barros acabou comprando a empresa e depois veio a CESP, então aquilo abriu as portas para o progresso de Rio Claro, né? A outra grande luta também foi na parte da criação das entidades de Rio Claro, né? O Movimento Rural Cristão,
o Centro Coordenador de Obras de Menor, a UDAM e assim por diante, né? Outro também que poderia citar importante, naquele tempo, foi a compra das ações da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, né? Que nós estávamos já com um problema seríssimo nas ferrovias e a Companhia Paulista estava com dificuldade muito grande. Já era a segunda greve que estava havendo, né? E havia o perigo do governo federal encampar a Paulista, transformando-a em ferrovia federal. E nós vivemos esse episódio no começo, no meio e no fim, né? E vai por aí afora. Tem muitas outras conquistas que aumentar o nosso fórum, novas varas e vai assim por diante. O Ulisses era de um partido, eu era de outro partido. Então a nossa relação sempre foi uma relação muito próxima e muito distante, porque ele era federal, eu era estadual. Nunca tivemos atrito nenhum e nós chegamos até num certo ponto, eu fui professor durante 6 anos da FMU em São Paulo. E ele também foi um dos orientadores lá da FMU, de quando em quando a gente se encontrava lá nos corredores, né? De modo que eu nutro por ele um grande respeito, ele é um político hors concurso, é fora de qualquer cogitação, né? E Rio Claro deve se honrar muito dele ter nascido no Itaquiri, que era de Rio Claro naquele tempo, né? Então já houve a iniciativa, quem defendeu muito isso foi o Manuel José Silva, que tentou numa ocasião se eleger justamente usando esse tema, né? Mas infelizmente não houve uma aceitação, porque como Rio Claro é uma cidade aberta, né? Em Rio Claro não existe aquele bairrismo acentuado que existe em algumas cidades do interior, né? São cidades fechadas. Rio Claro é uma cidade aberta, né? Ela acolhe todo mundo. E isso também na época da eleição. Então, na época da eleição, Rio Claro sofre muito com a perda de votos que vão para fora, né? E tem sido essa a grande luta nossa aqui, seria concentrar a votação que dá facilmente para a eleição federal, né? Nós achamos que há necessidade que o deputado Aldo tenha um companheiro na esfera federal, né? Porque no Estado nós estamos muito bem representados. O colégio vocacional foi uma inspiração do governo Carvalho Pinto e o José Bonifácio Coutinho Nogueira era o secretário de Educação. E foi dado para a professora Mildred para que ela elaborasse o conceito do vocacional, né? Esse conceito se reproduz hoje no ensino de tempo integral. E o vocacional abria a mentalidade da criança, quer dizer, não só substituía ou tentava substituir a família na educação, porque o certo é a família educa e a escola ensina. E o vocacional abriu uma perspectiva do conjunto da sociedade, não só da sala de aula. O vocacional abriu a sala de aula para que a criança tivesse um conhecimento da própria comunidade em que ela vivia. Então foi um verdadeiro estouro naquele tempo, estouro no bom sentido, né? Infelizmente, com o tempo, veio a revolução, houve a repressão, entenderam que abrir a mentalidade da criança era levar a criança para a reação, para reagir, era levar a criança para sair da inércia desde a juventude, né? Que é o sentido da nossa vida, né? Hoje em dia, o que nos entristece muito é o nosso conformismo, né? Quer dizer, entrevistar um caminhoneiro que fica 3, 4 dias para desembarcar a soja em Santos. E ele falou assim, não, para mim está tudo bem, eu tenho aqui embaixo do caminhão a minha cozinhinha, eu cozinho o meu arroz e vou tocando o barco. Quer dizer, isso é o conformismo. E esse conformismo vocacional era o anticonformismo, era para abrir os olhos da criança para a atuação que a criança deve ter de reagir ante aquilo que está errado, né? De modo que esse é o sentido da verdadeira educação, né? Isso foi deixado de lado. Hoje é ensinar a matéria, o currículo, cumprir a matéria, centralizou nisso. É a educação para a competição, né? Antigamente o vocacional era educação para a sociedade, educação para a vida. Então, a diferença que existe é na formação da comunidade, né? Antigamente era uma formação, vamos dizer, condominial, né? Quer dizer, convive junto, age junto, reage junto, não reage junto, né? Hoje o individualismo nos fechou.
Então, fechando a criatura humana passou a se desaperceber, a se desinteressar pelo outro, certo? Então, distanciou o outro. E a parte do individualismo, né, é o irmão gêmeo, né, da vaidade, né, da pessoa se sentir ela própria, né? Quer dizer, aquele espelho meu, eu olho no espelho. Então, a diferença que houve foi uma diferença fundamental do sistema da sociedade, né? Havia menos individualismo antigamente, havia mais integração. Hoje, há mais individualismo, né, e menos integração, né? Quer dizer, a televisão me tornou passivo, certo? Porque ela me fornece tudo, eu sento, ela me dá tudo, né? Através dela, do computador, eu tenho tudo. Então isso me transformou muito, muito individualista, eu sou eu mesmo, né? Então isso é que a diferença fundamental que existe é isso, foi o advento da tecnologia e nós não estávamos preparados para isso. Eu sempre cito um exemplo, você está na sua casa, vocês estão na sua casa e chega um indivíduo e senta na sala. Você olha aquele indivíduo e fica quieto. Aí chega o segundo, seu terceiro indivíduo chega e toma conta da sala. Esse indivíduo se chama televisão, se chama internet, se chama computador. E passa a conviver com você, e passa a dominar você. E você aceitou, não reagiu. Não apresentava, logicamente, mas a cidade era menor, né? Rio Claro tinha 40, 50 mil habitantes, né? E nós tínhamos os dois hospitais aqui, né? O Santa Filomena e a Santa Casa, né? E a Santa Casa era mantida pela Companhia Paulista de Ferro, pela Central Elétrica, pelo Conde Pratas, né? Pelo Scarpa, né? Eram grandes empresas e grandes fortunas que ajudavam a Santa Casa. Agora as grandes fortunas desapareceram, passaram para a mão das multinacionais. Mas o que houve no setor da saúde foi, e nos outros setores, né, da nossa civilização, ou incivilização, o que houve foi um lamentável descuido, um despreparo, uma insensibilidade. Há tempos, o professor Cardoso fez aqui um estudo sobre o aumento dos anos de vida, a longevidade e o problema que traria para a saúde. É um estudo que há alguns anos ele me mostrou, é impressionante. E o despreparo nosso, não só de Rio Claro, mas de todo o Brasil, para enfrentar esse problema. Quer dizer, a pessoa vivia X anos, agora vive 3X anos. O que trouxe isso de aumento de necessidade de leito hospitalar e de assistência médica, né? Infelizmente, é um dos casos mais desastrosos que existem. Eu, quando viajo pelo interior, eu passo pelo menos em frente de pronto-socorro. É uma visão tétrica, triste, desumana. Quer dizer, mal tem lugar para as pessoas que acompanham um doente, não se sabe o que o doente tem, porque é um atendimento de emergência, falta de leitos hospitalares, é uma tragédia. Em São Paulo, então, é uma verdadeira tragédia. Então, o que aconteceu hoje? Aconteceu que quem tem um plano de saúde, em geral, não todos, atende bem, em geral, não todos. Quem não tem, infelizmente, fica na parte da fila. Saiu na televisão a semana passada que tem determinada cirurgia que só daqui a 5 anos. Essa cirurgia de diminuição do estômago, a Globo fez uma reportagem, tem uma fila de 10 anos. Quer dizer, essa é piada, é brincadeira. Então, realmente é um dos casos mais tristes que nós estamos enfrentando. Então, é um fato triste também, porque não precisava ter ficha limpa. Na realidade, não precisava ter ficha limpa, não é? Quer dizer, a nata das pessoas, a nata de educação, a nata de bem viver, de honestidade, essa é que devia ser a ficha limpa. Quer dizer, o cidadão limpo, honesto, direito, respeitado, esse vai ser candidato, né? Mas, infelizmente, isso não aconteceu, então foi preciso botar uma porteira que pudesse fechar e abrir. E essa porteira foi a ficha limpa, né? Infelizmente veio numa boa hora, infelizmente, mas não era necessário. Quer dizer, os partidos já deviam fazer essa depuração, só que os partidos não fazem. Por quê? Porque estão atrás da competição. Nós vivemos numa sociedade de competição, e na política também é competição.
Então, se o cidadão é popular, venha para nós. O cidadão é popular, venha para nós. Então, infelizmente, essa é uma realidade. Mas a ficha limpa, hoje, infelizmente, é uma grande necessidade. Então, a mulher, ultimamente, no momento que posso, eu tenho me dedicado a dois hobbies. Um hobby é o sorriso e o outro hobby é o olhar. E eu estou tentando comparar o olhar da mulher e o olhar do homem, o olhar do moço, o olhar da moça. E uma professora de Tambaú, muito inteligente, me diz o seguinte: olha, a diferença é o seguinte, é que a mulher vê diferente do homem. Se a mulher vê diferente do homem, logicamente a presidente Dilma vê diferente do homem, ou devia ver diferente do homem, certo? Porque nem toda mulher tem a sensibilidade feminina, correto? Então, nesse caso dela, eu acho que tem duas análises. Uma análise é a parte dela ter chegado à presidência da República passando pelas ruas da vida que ela passou, nota 10. O outro lado é ela e os ex-presidentes ficarem longe dos problemas fundamentais do Brasil. Esses problemas estão na gaveta ou estão lá no porão, certo? É o problema da logística, é o problema da saúde, é o problema da educação, é o problema do porto, é o problema do aeroporto e assim por diante. Então, esses problemas fundamentais, a nota, no meu ver, é muito baixa. Mas não é só dela, é também dos ex-presidentes da República, que foram deixando esse problema de lado. Então, para o problema fundamental nosso, realmente eu não acho boa a atuação dela. Não só dela, como ela recebeu dos antigos presidentes da República. Esses problemas fundamentais nossos têm que ser enfrentados, certo? Então, é uma modificação total, né? Rio Claro, de 40 a 50 mil habitantes, é uma cidade onde a pessoa mais se conhecia. Hoje nós somos desconhecidos, né? Então, a pessoa é desconhecida para os outros e acaba ficando desconhecida para si própria. É uma relação interessante, essa relação psicológica, né? Eu não conheço ninguém na rua, ninguém me conhece e eu também não me conheço. Então, esse fenômeno se passa depois que a cidade passa de 40, 50 mil habitantes, né? Então, passa também a não ter. Um fato que eu cheguei aqui, o Nevoeiro botou um marco lá perto do nosso parque de recreação, lá do lago. E um dia eu cheguei lá e vi aquilo rabiscado, né? Eu parei aquilo, eu tinha um Fusca, parei o Fusca e olhando aquilo, pela primeira vez em Rio Claro, alguém rabiscou um patrimônio público. E eu falei, meu Deus do céu, será que nós deixamos uma fase da história e vamos entrar na outra fase da história? Infelizmente nós entramos. Quer dizer, daquela data para trás, eu não me lembro de ter um patrimônio público sujado, rabiscado. E hoje, infelizmente, isso é comum, aqui e fora, né? Então, a densidade, ela acaba perdendo a personalidade. E a cidade cresce, e esses esquemas que o vocacional pregava, que é justamente transformar a pessoa em integrante da comunidade, esses mecanismos deixaram de existir. Então não tem. Então, por exemplo, eu vou assistir uma peça teatral, que a prefeitura deu a peça teatral. Eu não participei de nada. Certo? Eu sou convidado para um melhoramento, eu não participei de nada. A prefeitura inaugurou agora uma escola e eu não participei de nada. Entende? Então eu sou deixado de lado. Como eu sou deixado de lado, eu também não sou ninguém, então o outro também não é ninguém. Sabe? Então, esse fenômeno se passou e as cidades, não só Rio Claro, não têm usado um mecanismo de integração da pessoa. Nós estamos tentando uma experiência agora no SESI, em Monte Alto e em Jandira. Com a construção do SESI, a comunidade, Jandira não tem SESI, só Senai, mas Monte Alto tem. Então tem um grupo de alunos que estão acompanhando a obra, para saber que a obra é deles. Não vai chegar no dia da inauguração, dobra que a obra é sua.
Isso aqui é paternalismo, certo? Então, é um exemplo pequenininho, né? Mas isso poderia ser feito na cidade, qualquer melhoramento, qualquer rua, ao derredor da Avenida 7, essa grande obra que o prefeito está fazendo, a 32, são obras que desafiavam o Rio Claro. O Du merece parabéns por isso, mas ninguém participou. Sabe, não chamou o pessoal, vamos fazer isso, vamos, então se vai apoiar, então fiscaliza aí, sabe? Não há essa integração. A corrida do tempo, a nossa rotina impediu que isso fosse feito. Então eu também não participo, então também. Isso é que eu sinto. Não é só Rio Claro, qualquer cidade. Passou de 40 a 50 mil habitantes, já o negócio complica. Mais ou menos eu acho isso. O que eu podia dizer é que o meu trabalho no SESI se resume numa utopia, né? Ai do homem que não tiver uma utopia. Esse trabalho visa, em suma, né, uma lição do Simonsen, que alegava o seguinte: ninguém pode ser feliz no meio de infelizes. Quando criou o SESI, ele criou pela paz social. Ele não falou a paz social da família, a paz social da indústria, a paz social na cidade. Ele criou a paz social e material macro, lato sensu, porque se for macro, ela é também na família. Se for lato sensu, ela é também na fábrica, ela é também na cidade. Ele criou isso, né? E atualmente o nosso presidente, o Paulo Scaff, alega o seguinte, que uma cidade onde o professor não é a figura mais importante, é uma cidade atrasada, é um país atrasado. E infelizmente isso acontece no Brasil, né? Então o nosso sonho, nossa utopia é transformar a casa num lar, transformar a cidade numa comunidade. Fazer com que, numa cidade, as pessoas se cruzem como desconhecidas. Quando se cruzar pela segunda vez, conversando, se transforme como companheiros. Quando se cruzar pela terceira vez, conversando mais, se transforme em irmãos. E de irmãos, que se transforme em amigos. E de amigos se transforme em irmãos. Então, que a cidade seja uma comunidade de irmãos. Essa é a nossa utopia, para isso que nós estamos trabalhando, tomando por base a escola. Porque o seu clube é um, o meu é outro. A religião dele é uma, a minha é outra. O seu sindicato é um, o meu é outro. Mas a escola não. A escola é comum, a escola agrega todo mundo. Então é na escola que tem que começar a semente de um mundo novo, de uma cidade nova. O resumo nosso de todo o trabalho no SESI tem sido isso. É essa a mensagem que eu queria agradecer muito a vocês, de ter essa oportunidade. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a vocês.